Meus queridos irmãos, boa noite novamente, né? Queria convidar vocês para abrirem, obrigado, a sua Bíblia no livro de... Qual livro será que nós vamos ler hoje? 1 Coríntios 7. Nós vamos continuar lendo o texto. E vamos tentar expor mais um pedaço desse texto da Palavra de Deus. 1 Coríntios 7. E aí nós vamos ter que ir fazendo um lá e cá. O que é isso, pastor? É que nós não vamos ler o texto todo de uma vez, porque o texto é longo. E conforme a gente for explicando, a gente vai conversando, mas o texto tem 40 versículos, e eu não vou fazer isso com os irmãos, não. Porque senão, na hora que chegar no 23, mais ou menos, já tem metade da turma já dormiu. É difícil ler texto comprido por isso. No seminário a gente aprende, quando for pregar, não é para fazer isso igual eu fiz. É para ler texto menor e pregar em texto menor, porque quando vai ler em texto grande, o pessoal dorme no meio do texto, não sabe mais do que leu para trás. Mas nós vamos ler aqui alguns versículos e a gente vai caminhar no nome de Jesus. Amém? Espero que você esteja sendo abençoado como eu estou ao ler o texto, o livro de Coríntios, o livro de 1 Coríntios. É um livro com muitos assuntos, com muitas questões. O apóstolo está lidando com muitas coisas, mas principalmente ao meu coração tem demonstrado como o texto é vivo nos dias de hoje. Nós falamos semana passada sobre o perigo da imoralidade, nós falamos no capítulo 6, nós também falamos sobre alguns problemas na igreja no capítulo 5, e nós vemos como o texto, ele é um texto que se aplica a nós hoje. A maioria das coisas que nós lemos aqui se aplica a nós. Hoje eu estava terminando o sermão de domingo, e é um sermão, um texto diferente, é o capítulo 8, depois você já pode ler na sua casa, vou pregar domingo de manhã, mas também é um texto que, por mais que as características não se apliquem de fato no nosso tempo, são coisas que se aplicam no nosso tempo, porque os princípios da Bíblia, eles são imutáveis. Tem coisas na Bíblia que aconteceram para um tempo específico e que não voltam mais. Que é isso, pastor? É verdade, tem coisa que aconteceu. Deus separou um povo para um tempo no meio do deserto. O povo passou no meio da água do deserto. Esse tipo de coisa é um evento que aconteceu. O evento de Pentecostes é um evento que vai se repetir? Não, já aconteceu. O Espírito já veio à igreja, Jesus já veio, já morreu, mas os princípios do texto não mudam. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, não só ler a Bíblia, assim, de cara, mas a gente precisa prestar atenção no que tem debaixo do texto. E isso talvez seja uma das tarefas mais difíceis para quem prega, mas para qualquer crente. Existe texto debaixo do texto. Existe princípio debaixo de cada ponto e vírgula, ou melhor, de cada palavra, vamos dizer. Cada frase no grego ou no hebraico, existem princípios a serem aplicados. Existe teologia a cada frase da Bíblia, e a gente precisa prestar atenção nisso, e isso é muito difícil, mas nós estamos tentando fazer isso aqui, pela misericórdia de Deus. O texto diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido, e aqui já vamos começar bem, olha só, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Vamos ler até aqui, depois nós continuamos. Gente, nós vimos na semana passada os perigos da imoralidade. O apóstolo falou sobre imoralidade sexual, onde a igreja de Corinto estava completamente envolvida e imersa, e até deixando que isso aconteça com muita naturalidade, o fato dos irmãos de Corinto estavam se entregando às suas paixões sexuais. O apóstolo ainda diz assim,
se o estômago é feito para o alimento, isso era um jargão daquele tempo. Então nós podemos, o quê? Nós temos desejo sexual e nós podemos matar esse desejo sexual da forma que a gente entende por bem. Seja isso com homem, com mulher, sexo antes do casamento, aqueles que se separaram voltando a sair com outras pessoas, aqueles que estavam envolvidos no casamento saindo com outras, se prostituindo dentro do templo de Afrodite. Era uma coisa complexa, era uma coisa muito complicada, mas era uma realidade daquele tempo. E nós vimos que ele também diz que é para fugir dessa imoralidade, porque nós agora somos santuários. Eu disse isso desde o primeiro dia e volto a repetir. Nós estamos falando das primeiras comunidades que tiveram encontro com o apóstolo e uma primeira comunidade que está 20, 30, 40 anos de Jesus. Então essa comunidade, ela tem uma fé muito, vamos dizer, crescente. É uma fé que não viu o que nós já vivemos hoje. A igreja de Corinto, ela não está 2020 anos de história de Jesus. E nós estamos num tempo onde a teologia da Bíblia, a teologia de Jesus, a cristologia principalmente, aquilo que se fala sobre Jesus, já cresceu muito. Porque nós já temos mais estudo, nós já vimos a igreja discutir vários temas. Nós vemos, por exemplo, a igreja bem depois, discutir tema relacionado à Trindade. A igreja no primeiro século tinha dificuldade de entendimento se deveria ou não prestar culto a Jesus. Olha só, você vem para a igreja hoje para quê? Para prestar culto a Jesus, né? A igreja do primeiro século ficava na dúvida, porque não sabia se aquele Jesus que era homem, ele era Deus ao mesmo tempo, se Deus morreu na cruz ou não. E é uma dúvida plausível, porque nós temos ela hoje em dia. Mas isso depois foi resolvido no concílio, nos concílios que a igreja teve ao longo do tempo. A igreja também tinha algumas dificuldades a respeito de um cânon fechado. O que é o cânon fechado? É o texto bíblico. E eu já disse isso aqui no primeiro dia que eu fui aplicar, começar a ler o texto de Corinto. Eu disse que as comunidades do primeiro século, elas recebiam esse texto, e o texto que nós temos fechado hoje aqui, que é diferente da Bíblia Católica, ela é diferente porque nós entendemos que esse texto tem autoridade, porque esse texto exercia autoridade nas igrejas do primeiro século. Ou seja, nas igrejas do primeiro século, eles liam os mesmos textos que nós lemos. E tudo isso depois, 2 séculos, 3 séculos depois, a igreja entendeu que isso não era inspirado, já era muito falação do que já tinha sido repetido e não tinha muito sentido. Mas o apóstolo está lidando com questões aqui que está o quê? Diante da igreja. E a primeira questão que ele tem aqui a respeito de família, de casamento e de vida solteira, e nós vamos caminhar nisso depois, é sobre o celibato. Você conhece alguém que fala assim, eu vou viver em celibato hoje em dia? Você conhece? Pouquíssimas pessoas vivem assim, e os que estão vivendo e que são solteiros, na maioria das vezes, não foi porque decidiram viver no celibato. Foi porque ainda não apareceu ninguém, ou porque está orando, está esperando, ou porque também decidiu ficar solteiro, mas não tem uma consciência ativa de que eu estou vivendo para o celibato, porque o celibato é um tema que saiu de moda. Convenhamos aqui. Não é verdade? Você conhece alguém, gente? Eu não conheço ninguém que em plena... Fala assim, olha, eu sou solteiro porque eu quero viver no celibato. Não conheço ninguém. Conheço gente solteira. Por quê? Porque não arrumou ninguém ainda, ou porque não quis, mas não está pensando no celibato em si. E o apóstolo vai falar que esses assuntos ele escreve. Ele escreve por quê? Porque existe lá esse problema, porque alguém perguntou, e ele diz que é bom que um homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ser a sua própria mulher e seu próprio marido. E lá no versículo 8, ele vai falar sobre o celibato. Ó. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que você permaneça como eu. Eu como? Eu quem? Eu, Paulo. O Paulo era o quê? Solteiro, é o que tudo indica. Mas se não conseguem se controlar, vocês devem o quê? Se casar. Pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Ele está dizendo para o solteiro assim, olha, é melhor que você não case.
Mas se você não consegue se controlar, você não tem o dom do celibato. Você tem que, o quê? Casar. Porque senão você vai viver uma vida o tempo todo naquela dinâmica da solteirice, que é uma vida difícil para aqueles que não têm o dom de ser assim. Aqueles que não foram chamados para isso, sentem falta de alguém. Afinal, a Bíblia diz que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, porque um complementa o outro, um ajuda o outro, um abençoa a vida do outro, tanto no casamento, mas como também na vida de um a um, na vida a dois. O desejo sexual é algo lícito dentro da Bíblia, dentro de um casamento. Nós falamos disso semana passada. E todo mundo, até onde eu sei, tem desejo sexual. Porque existe hormônio. Isso não é uma coisa espiritual. Quando você se converte, seus hormônios não convertem. A testosterona, ela não converte a Jesus. Não, ela é a testosterona mesmo. E a mulher tem os seus hormônios. E o hormônio, quanto mais hormônio você tem, mais desejo sexual você tem. E é por isso que muitas das vezes a pessoa está com algum problema sexual, por quê? Está com seus hormônios baixos, tem que ir no médico tratar. Isso não é coisa do capiroto não, irmão, é coisa do médico. Vai lá no endócrino que ele vai resolver para você. Tem que falar as coisas, gente, porque tem hora que tem que resolver. Isso tudo é tratável na vida, nos dias de hoje. E aí o apóstolo diz que o celibato, ele é até permitido, mas ele não está dizendo que isso é uma obrigação. Se você quer viver solteiro, como o apóstolo que ele diz, viver como eu, você pode viver. Olha o versículo 7. Eu gostaria que os homens todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom. Ou seja, não é algo que você constrói, é algo que você ganha. Você recebeu, alguém te deu, olha, esse é o seu dom. Você consegue viver assim e pronto. É o seu próprio dom. E cada um de um modo ou de outro. Porém, aos solteiros eu digo que não se casem, porque é melhor. E o apóstolo continua dizendo, aos casados eu dou um mandamento. Não eu, mas quem? É o Senhor. Eu não sei se os irmãos já perceberam, ao ler a Bíblia, o apóstolo faz essa distinção de vez em quando. Ele faz essa distinção. Ele diz, olha, eu acho que é melhor não casar não, porque tem problema demais no casamento. Mas o Senhor manda casar. E aos casados, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, permaneça sem se casar ou então se reconcilie com o seu marido. E o marido não se divorcia do quê? Da sua mulher. E aqui está uma dificuldade, porque o divórcio ele é uma realidade nos dias de hoje. E já era naquele tempo. Não é à toa que o apóstolo está tratando desse tema. Só que quando nós casamos, quando nós nos unimos com alguém, nós estamos nos unindo não só diante dos homens, mas diante de Deus. E nós entendemos como crente que o quê? O casamento ele é para sempre. E é por isso que o apóstolo diz que quem se separou não é para arrumar outra pessoa, mas é para se reconciliar ou ficar do jeito que está. E aí, pastor, o senhor está dizendo que eu sou divorciado? Não estou dizendo nada disso, estou lendo o texto. E o texto diz para fazer isso. Mas tem um monte de realidades diferentes na vida pessoal. E é aí que está. Nós não podemos olhar a Bíblia, e a Bíblia é o nosso único, nossa regra de fé e prática, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque a vida, ela impõe algumas coisas. E a Bíblia diz que o divórcio ele é permitido por causa da dureza do quê? Do coração. E o divórcio também é permitido em motivos de traição. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque muitos de nós julgamos os outros, mas nós temos pecados parecidos, ou até os mesmos, de maneira diferente. Tem como, pastor, ter o mesmo pecado de maneira que tem? A gente tem pecado na área sexual e julga o irmão com outro pecado, por exemplo, da mesma área. É a verdadeiro texto que está na Bíblia. O quê? Você cuidado com a trave que está no seu olho quando você está julgando o irmão. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado, tá? Por isso que eu sempre tento ser o mais carinhoso possível, até porque na minha casa isso é uma realidade, quando se trata de divórcio. Porque quando a pessoa casa, ela não casa pensando em separar.
quem se divorcia não é porque, assim, eu não conheço ninguém que ficou muito feliz, assim, nossa, vamos, que alegria, eu estou super feliz. Não conheço. E se falou assim, na maioria das vezes falou da boca para fora, no momento de crise, no momento de tensão e de tristeza. Porque o divórcio, ele traz consequência para toda a família. O divórcio traz consequência para um casal que tem filhos. Os filhos beberão dessa água que é o divórcio. Os filhos crescerão longe do pai ou da mãe por causa do divórcio. Os filhos talvez terão traumas por causa do divórcio. E não adianta dizer que não, além que todo mundo sai prejudicado. É o famoso texto que a gente leu no versículo 5, capítulo 5, quando um irmão estava botando o outro na justiça, e o apóstolo disse que no final todo mundo perdeu. Quem se divorcia, no final das contas, geralmente perde. Porque perde o contato com os filhos, perde aquela mulher, o homem que foi o que a Bíblia chama de o homem da sua juventude, perde em diversos problemas. É lógico que tem violência doméstica, é lógico que tem violência psicológica, é lógico que tem traição, é lógico que tem tudo isso, meus irmãos. E aí é outro caso, e alguns desses até caso de polícia. Mas o que o texto está dizendo aqui é que é bom que um homem não se separe da sua mulher e a mulher do seu marido. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. É a família, é a construção familiar. Porque quando nós temos famílias boas, nós temos sociedade boas. Quando nós temos pais e mães com um bom casamento, os filhos bebem da água do bom casamento e são criados de forma boa. Quantos de nós não temos exemplos de gente na nossa família que teve um bom casamento e por causa disso nós somos bons filhos, melhores seres humanos, melhores homens, melhores mulheres, depois melhores maridos, melhores esposas. Lá em casa, por exemplo, o meu avô e a minha avó, eu tenho os quatro, né? Os 2 avós e os 2 avós. Todos os 2 são casados, eu acho, há mais de 50 anos. Um lá já está indo para 60 anos, se eu não me engano. Então, assim, nós vemos lá isso claramente de um lado, muito claro, lá da minha mãe, meu avô João e minha avó Emília, como nós que estamos debaixo do guarda-chuva, nós somos afetados por eles positivamente. Por quê? Porque meu avô, depois de uma certa idade, por causa de uma certa limitação de saúde da minha avó, começou a cozinhar, começou a lavar, começou a fazer tudo dentro de uma casa. E hoje ele ajuda todo mundo. Ele dá dica para a gente fazendo as coisas. Ele liga para a gente, fala como tem que fazer. Ele faz tudo dentro de casa. Ajuda a minha avó lá quando ela precisa. Então é uma coisa que todo mundo acaba bebendo o quê? Da bondade daquele casamento que dura tantos anos que ninguém nunca viu uma briga. E as discussões que não dá nem para considerar como discussões. A minha avó uma vez falou assim, mas o seu avô está difícil, hein? Eu falei assim, gente, se meu avô está difícil, e ele não fala nessa altura que eu estou falando aqui, imagina os difíceis mesmo, que grita, que trata mal, que trata com arrogância, que joga as coisas. Isso aí é difícil. Agora, meu avô, eu falo para meu avô, a senhora não está sabendo o que é difícil, não. Que ele não está difícil, não. Ele faz tudo para a senhora pede, vai lá atrás, volta, vai na padaria, ela fala, não, ele está difícil demais, porque ele vai lá na rua 4, 5 vezes buscar as coisas. Eu falei, isso é uma dificuldade tremenda. Então, eu estou falando isso por quê? Porque um bom casamento melhora as nossas vidas de quem é filho e quem é neto. E um bom casamento melhora a vida do marido e da mulher. Como vida pessoal, a pessoa tem um trabalho melhor, a pessoa tem uma vida emocional melhor, a pessoa consegue, geralmente, chegar a lugares na carreira maiores. Pode ver. Quem tem um bom casamento consegue ir mais longe, porque um apoia o outro e a coisa vai. Agora, a coisa está quente lá em casa, nós estamos quebrando tudo, no outro dia eu tenho que tomar uma grande decisão no trabalho. Gente, é difícil, hein? É complicado. Eu vi até pouco tempo o dono da Amazon que ele teve o maior divórcio de todos os tempos, divórcio mais caro. Eu acho que foram $500 milhão para cada um por causa do divórcio. Eu acho que foi mais, tá? Eu acho que eu errei, foi mais. A mulher, ele era o homem mais rico do mundo e a mulher se tornou a mulher mais rica do mundo. Primeiro, segundo, na divisão de bens. É muito dinheiro. Só que
a dificuldade do divórcio ainda existe. Se for lá olhar, se for conversar lá com o Jeff Bezos, se for sentar com ele, ele vai contar coisas, e ao longo das coisas que ele vai contar, ele vai mostrar que existe tristeza, existe angústia, existe chateação. Por causa do quê? Por causa do divórcio. Porque ninguém casa para se divorciar. Todo mundo casa para ser feliz. E isso é um erro. Porque a gente tem que ser feliz antes de casar. A gente não casa transferindo a nossa felicidade para o outro. Porque a gente não encontra no outro a nossa felicidade. A gente casa porque a gente é feliz consigo mesmo para viver uma vida melhor ao lado do outro. E o texto vai dizer isso. E o livro de Gênesis diz que não é bom que o homem esteja só. O apóstolo diz que também os homens que não conseguem se controlar precisam casar. E o casamento precisa ser levado a sério. E aqui que está uma questão que eu acho importante. Dizer que um casamento bom é bom para todo mundo, a maioria das pessoas sabe. Agora, nós precisamos entender o real sentido e valor do casamento. E é aqui que está a chave da questão. Muitos de nós já estamos vivendo num tempo que aonde não observa, a gente observa aquilo que é errado e já começa a achar que é o certo. O que é isso, pastor? Tem muita gente, eu não estou dizendo das pessoas que querem casar e não casaram. Eu estou dizendo das pessoas que simplesmente querem viver solteiras ou até sem filhos, homem e mulher, por causa de carreira ou dinheiro. Ou seja, hoje em dia, esse é um pensamento que existe na nossa cabeça e na cabeça da nossa sociedade, que é considerado normal. Não, a pessoa pode. A pessoa tem um direito dela o quê? Escolher o que ela quer da vida dela. A pessoa, por causa da carreira dela, ela pode jogar a família dela por água abaixo, simplesmente por isso. São escolhas de cada um. Tudo bem, cada um faz o que quiser, né? Tem gente que diz hoje claramente, eu prefiro ter um cachorro do que ter uma criança. E isso se tornou normal na nossa cabeça. Eu só acho engraçado uma coisa. Primeiro, a Bíblia diz que é para o homem se juntar com a mulher e ele fazer o quê? Frutificar. Isso é um fato. Outra coisa, se nós falarmos das crianças do jeito que nós tratamos, se nós tratarmos as crianças igual nós tratamos as outras pessoas, nós vamos ter problema. Porque tem gente que fala assim, eu não sou obrigado a gostar de criança. É claro que é obrigado a gostar de criança. Como não? Criança é um ser humano comum numa fase da vida. Imagina se eu falasse assim, eu não sou obrigado a gostar de gente careca. Brincadeira, tá, Alexandre? E eu vou chegar lá. O Milton ali, a chapa da quente aqui hoje no templo. Imagina se eu falasse assim, eu não sou obrigado a gostar de careca. A comunidade do careca ia se levantar contra isso. É ou não é? Eu não sou obrigado a gostar de gente alta. Ué, a comunidade ia ter uma nota em algum lugar na rede social. Comunidade dos altos esclarece que isso é um absurdo, um preconceito. Eu não sou obrigado a gostar de brasileiro ou de boliviano. Gente, isso é um absurdo. E por que nós fazemos isso com as crianças? Eu não entendo isso. E nós precisamos prestar atenção nisso. E eu não vou nem entrar nas outras coisas para não criar polêmica aqui, porque eu não quero e eu não gosto disso. Mas nós precisamos entender que o casamento, a vida a dois, o fruto de um casamento, que são os filhos, isso não tem a ver com gostar ou não, isso tem a ver com o mandamento de Deus, tem a ver com crescer e multiplicar. Sabe por que os muçulmanos, se bobear em breve, se tornarão a maior religião do mundo? Não é porque eles estão evangelizando muito, não, é porque eles fazem 7 filhos cada um. E o fato deles fazerem 7 filhos cada um, fala assim, não, mas eles crescem lá e eles podem escolher a religião. Isso não existe. Isso não existe, gente. Isso só existe na cabeça ocidental, picada por algumas mosquinhas que nós temos aqui no Brasil, políticas, que nós somos donos do nosso próprio nariz e que cada um pode ser o que quiser. Se você quiser ser um cachorro, você pode. Um dia desse eu vi um vídeo na rede social que eu me neguei a acreditar que era verdade. Era um homem andando com uma coleira na mão e uma mulher fingindo que era cachorro, porque ela como cachorro. Fiquei pensando assim, gente, isso deve ser, como é que fala? Deve ser mentira. Isso deve ser mentira. Mas eu já vi gente acreditar
que ela agora é jovem, sendo que ela é adulta. Jovem não, criança, usando chupeta, usando fralda, uma regressão. Por quê? Porque eu me sinto como um bebê e a partir de agora as pessoas têm que me ver assim. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos olhando para aquilo que é errado e em prol de uma relativização da verdade, dizendo que a pessoa pode. Gente, uma pessoa não pode ser tratada como bebê. Não pode, porque ela não é. Se bobear, corta isso, põe na internet, daqui a pouco vocês vão ter que buscar de camburão lá na cadeia. Isso não existe. Isso não existe. E as coisas relacionadas à sexualidade eu não vou nem entrar. Mas assim, uma pessoa não pode ser considerada, eu me sinto como um gato e a partir de hoje eu sou um gato. Isso não existe. É biologia. Você é homem ou mulher. É gente, humano. Não tem como. O pessoal fala tanto em ciência hoje em dia do negócio do coronavírus, mas esquece esse tipo de coisa. A Bíblia trata esse tipo de tema há muito tempo. Há muito tempo. E a gente tem medo de dizer, porque não sabe como dizer. Tem medo de falar. Mas a Bíblia diz que para o casamento precisa ser levado a sério. Quem prefere a sua carreira profissional à vida de uma busca familiar, precisa talvez fazer uma autoanálise, porque Deus quer que nós tenhamos famílias, independente de qual seja a configuração dela. Enquanto homem e mulher, óbvio. Cristo age na vida das nossas famílias. Nós precisamos aprender isso também. Se o casamento existe, é algo falado por Deus, é algo que Deus diz que é bom para um homem que tem um marido e uma mulher, é porque Deus age na vida da nossa família. Eu não sei quantos milagres você já viveu em família, mas lá em casa a gente já viveu um monte. Que isso, pastor? É, um monte. Você está na pandemia aqui, ó, todo mundo até agora vivo, já começa levantando a mão para o céu, dando glória a Deus, porque Deus já fez um milagre lá na sua casa. Porque muitas famílias perderam alguém. O próprio casamento, às vezes, foi um milagre. O lugar que vocês moram, o sustento diário já é um milagre. Deus olha para o casamento com uma certa alegria não, mas com alegria. Eu sempre fiquei muito preocupado como eu ia casar. Por quê? Porque eu saí de casa muito cedo, com os 17 anos, e eu pensava assim, e principalmente nesses últimos dias, esses últimos tempos, que eu marquei a data do casamento. É aí que eu fico mais preocupado ainda, né? Mas eu ficava pensando assim, cara, como é que vai ser isso? Como é que vai ser toda essa questão que envolve ter uma família, sustento, casa, tudo, móvel. Para quem não tem nada igual eu ficava pensando, e ainda estou pensando, mas eu sempre tive uma certeza no meu coração, Deus quer que eu constitua a família. Se Deus quer que eu constitua a família, e isso é um projeto de Deus, Deus não vai me desamparar nesse projeto. Isso não tem sentido, porque é o que nós cantamos, o que nós falamos e o que nós lemos. Nós cantamos que Deus não é homem para que minta. Deus não mentiu ao escrever a Bíblia. Deus não tem sombra de variação, como diz o livro de Tiago. Ele acorda hoje bem-humorado, amanhã ele está mal-humorado. Hoje ele quer família, amanhã ele não quer. Isso não existe. Existe um propósito eterno desde o início da criação do homem. Lá no jardim, Deus fez o quê? O homem e o quê? E a mulher. Deus fez uma estrutura de família. Deus fez uma estrutura de casamento. O problema é que hoje em dia a gente acha que essa estrutura não funciona, mas ele fez a primeira coisa quase que ele fez no mundo. As primeiras coisas, ou melhor, o toque final, a melhor coisa, a cereja do bolo foi o quê? O casamento, o homem e a mulher. Botou os dois juntos para viverem, e os dois erraram juntos, mas os dois estavam juntos. E a coisa aconteceu. Por quê? Porque a vida é assim. Existe uma ordem cronológica das coisas. Gente, chega determinado tempo da sua vida, simplesmente te dá alguma coisa na sua cabeça e você se apaixona por alguém. É ou não é? Não é assim que acontece? Você gosta da pessoa. Como é que é isso, pastor? Também nem sei explicar, mas você gosta. Você cisma com a cara da pessoa, você quer ver a pessoa de novo, você sente o cheiro, você vê não sei o quê. Daqui a pouco você quer o quê? Casar com a pessoa. É assim que funciona. Porque o mundo funciona assim, porque Deus ordenou que ele funcionasse assim. O texto continua dizendo também, a partir do versículo 39, aí nós vamos dar um pulo grande. Na verdade, eu vou ler o versículo 23, 24 e 25, depois nós vamos pular lá para o 39. Diz assim:
Vocês foram comprados por quê? Pelo um alto preço. Não se torne escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. O apóstolo continua falando. Aí ele vai falar sobre os mais novos ou as pessoas que são virgens. Quantas pessoas virgens? Eu não tenho mandamento do Senhor, mas dou um parecer meu como alguém que pela misericórdia é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor permanecer como está. O apóstolo continua dizendo a mesma coisa. O versículo 28. Mas se vier a casar, não comete pecado. E se um virgem casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão dificuldades. E eu, o quê? Gostaria de poupá-los disso. O apóstolo continua dizendo. O versículo 39, ele diz assim. É isso mesmo? É. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ela viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ela permaneça com o Senhor. Versículo 40. Em meu parecer, ela será mais feliz permanecer como está. Mas eu penso que também tenho o Espírito de Deus. Eu anotei errado, por isso que eu estou perdido aqui, tá? Mas eu queria falar do versículo 32. Perdão. Gostaria de vê-los livres das preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor, em como agradar a Deus. Mas o homem casado se preocupa em coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. E aqui eu queria fazer uma pausa. Esse é o tipo de texto que é usado para as pessoas falarem que elas não devem se casar. E os sacerdotes também. Você já viu o padre que não casa? O padre não casa por quê? Porque ele não quer se preocupar com as coisas deste mundo. E até eu vou contar uma história engraçada, que eu já contei. Engraçada não, curiosa. Do padre que me ligou no dia que eu fiz a prova para a faculdade. E ele disse para mim assim, eu não sei porque que você não entrou, você devia ter entrado, sua nota entrou, mas seu nome não entrou. Mas você faz de novo ano que vem a prova? Eu falei, mas está errado, aí. Se eu tive nota para entrar, eu devia ter. Ele, eu não sei te explicar. Mas você é casado? Eu falei, não. Então dá tempo, casa-se primeiro. O padre falou comigo, casa-se primeiro, dá tempo de você estudar. Eu fiquei pensando assim, gente, que loucura que eu acabei de ouvir. O padre que não é casado mandou eu casar primeiro para fazer a faculdade depois que ele mesmo já fez há 20 anos atrás. Eu não entendi, foi nada. Mas esse é o tipo de texto que é usado para isso. Só que os princípios ao solteiro, que o marido e a mulher devem casar com pessoas, que não é errado casar, o apóstolo diz, mas eles devem se casar com uma pessoa crente, talvez seja um dos maiores problemas nos dias de hoje no que diz respeito a casamento. Porque o casamento já começou errado. A Bíblia diz que Deus, no Antigo Testamento, não gostava que os povos se misturassem as religiões. Ou seja, ele não queria casamento misto. Lá em Malaquias, Deus fala bastante sobre isso. A coisa é chapa quentíssima. Eu já disse aqui que é um dos textos mais pesados para mim que tem na Bíblia, é o livro de Malaquias. Mas Deus diz, fala assim, olha, não é para vocês se casarem com mulheres estrangeiras. Porque a mulher estrangeira vem para cá com o quê? Com outros deuses. Não é para você fazer isso, é para você casar com quem é crente. Mas hoje em dia, nessa coisa de muita gente acreditar que o casamento ele é evangelístico, ele é missionário. O namoro é missionário. Já viu namoro missionário? Evangelístico? A pessoa vai atrás do não crente, achando que vai namorar o não crente e vai evangelizar o não crente. Só que geralmente, pastor, isso dá certo? Eu já vi acontecer alguns casos bem isolados, que deu certo. Mas eu também já vi, na maioria das vezes, é o quê? O crente acabar a parecer que é desviado. Ele começa a se relacionar com o não crente e no final ele fica desviado. Por quê? Porque a Bíblia tem um princípio. Gente, chega domingo, o marido quer ir para a praia, a mulher quer ir para a igreja. Ou a mulher quer ir para a praia e o marido para a igreja. Não, a criação dos filhos vai criar um menino aonde? Na igreja ou fora da igreja? O menino quer se batizar. Um não concorda, o outro concorda. Não dá certo. Mas o apóstolo também vai dizer sobre uma dica também àqueles que já são casados com os não crentes. Ou seja, ele diz, se você não é casado, case-se com uma pessoa crente. Solteiro, case com uma pessoa crente. Mulher e o homem.
Case com um crente. Aos que estão casados com os não crentes. Vamos voltar lá no versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado por Deus. Essa é a minha ordem para as igrejas. Foi alguém chamado sendo já incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na sua condição que foi chamado. As mulheres e aos maridos que são casados com os não crentes, pastor, faça o quê? Separa dele de jeito nenhum. Não é isso que é para fazer, não é isso que a Bíblia diz. É para você continuar sendo fiel a Deus no seu casamento. Porque nós sabemos que o nosso testemunho impacta a vida dos outros. E muitos casamentos que a gente quer que o marido e a mulher se convertam, mas eles não se convertem porque eles olham para nós assim, bem sincero, e falam assim, olha, se for para ser crente, igual eu estou sendo crente com você que é minha mulher e meu marido, eu não quero ser. Então nós, aqueles que são casados com um não crente, eles precisam ter um testemunho diário, precisam ter um testemunho de vida. O que importa, diz o texto, é o quê? Obedecer a Deus. E aqui eu vou falar, segundo o texto, a partir do 3 e o 5, nós lemos que o marido não tem autoridade sobre o corpo da mulher e a mulher sobre o corpo do seu marido, e eles precisam se satisfazer sexualmente. E isso é talvez um grande tabu na igreja hoje, eu acho até que já diminuiu bastante, mas era um grande tabu principalmente na Idade Média. Porque o pessoal pensava que sexo era só para você fazer o menino. Você faz seu filho, procriação, acabou. Como também não podia sorrir, não podia gargalhar. Mas, gente, a Bíblia diz que a vida sexual não pode ser tirada de um do outro. O texto que nós lemos aqui muito bem claro. Vocês não se recusem um ao outro. Por quê? Pastor, tem como um casal, uma mulher, se recusar ao seu marido? Simplesmente porque ela quer, tá? Não estou falando de caso específico. Durante 20 anos e o marido ficar completamente feliz dentro desse casamento? Tem como? Não tem, gente. Por quê? Porque homem tem desejo sexual e mulher tem desejo sexual. Agora, como vocês vão se resolver aí? Aí é problema de vocês. Agora, vou dar uma palavra aqui aos homens também, né? Os homens, muitas das vezes, simplesmente parecem máquinas sexuais e acredito que toda mulher é um bicho. O cara não faz agrado nenhum, o cara não conversa, o cara não beija, o cara não sai, o cara não faz nada e que simplesmente quer resolver o que precisa ser resolvido. Não funciona assim. Porque a mulher não funciona assim. E a mulher também precisa lidar com o mesmo princípio dentro do texto aqui, do mesmo jeito. O texto diz que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Eu não preciso explicar mais. Os irmãos, que Deus te abençoe. Você que é casado, chega em casa, vai namorar sua mulher e a mulher é seu marido e que Deus abençoe o Brasil. Amém? Mas o apóstolo diz para nós a respeito de tudo isso, foi o que eu comecei a dizer. Isso tudo tem um princípio. Aquele que quer viver solteiro, é um princípio. Você pode viver, desde que você viva para a glória de Deus e agrade a Deus. Você que ainda não casou, case com um crente, porque isso é viver para a glória de Deus. Não significa que todo crente ele é 100% redondo. Mas a pessoa que é crente, geralmente ela tem uma disposição de servo maior, uma disposição de mudar de rota maior, porque o coração dele é quebrantado. E essa é uma das características que mais nós precisamos prestar atenção. Você que é jovem, quer namorar, preste bem atenção. Vá namorar uma pessoa que tem um coração quebrantado. Gente com coração duro, você vai passar aperto. Então não é, gente? Vocês estão olhando para minha cara com uma cara de paisagem, mas é isso mesmo. Se for uma pessoa completamente dura, difícil, hein? A coisa é chapa quentíssima. Aos casados, não se separem. Pastor, estou com problema. Vem aqui, vem conversar, vamos orar, vai no psicólogo, vem tratar, nós vamos fazer o que tiver que fazer, vamos ajudar.
E para de achar que também que não precisa pedir ajuda a ninguém. Tem que pedir ajuda. Estava passando aperto, vem, bate no gabinete, liga, marca, vamos conversar com... Se não quiser conversar comigo, conversa com alguém. Tem que pedir ajuda. A Bíblia diz que quando a gente conta as nossas dificuldades aos outros, os nossos pecados, nós somos tratados e curados. Aos casados. Aqueles que são casados com o não crente, faça a sua casa um altar do Senhor. Porque a sua família pode se converter através do seu testemunho. Deus pode abençoar. Isso tudo significa para nós o que, gente? Tem receita de bolo na família? 3 passos para uma família perfeita. Tem como? Se tivesse, me manda que eu vou fazer para mim. Não tem. Não tem, porque nós somos diferentes, nós somos ligados diferentes. Tem gente que já se divorciou, tem gente que casou de novo, tem gente que o marido morreu, tem gente que a mulher morreu, tem gente que casou com uma pessoa que já tinha um filho. As coisas não são iguais para todo mundo. As coisas não são iguais para todo mundo. Mas o que me alegra é saber que Deus renova todas as coisas. Deus faz tudo novo. Tem uma música que diz assim, Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Ele faz de novo, e de novo se precisar. Ele renova a minha vida, renova a sua vida, renova o seu casamento. Pastor, estou com um problema no casamento. Deus pode renovar, Deus pode resolver, Deus pode restaurar no nome de Jesus. Pastor, eu sou solteiro, o que eu faço? Deus pode fazer algo aí na sua vida, de repente você abrir o olho e começar a apaixonar por uma pessoa e vai para o casamento feliz da vida. Glória a Deus, aleluia. Deus também pode fazer com gente que é solteiro, eu ter um casamento feliz. Por quê? Porque esse é o desejo do coração dele. Ajudar a Deus, né? Porque Deus quer as coisas, Deus abre as portas, mas às vezes a gente dificulta. E outras coisas, aos solteiros, leia os sinais. Eu sempre digo, toda vez que eu vou atender solteiro, eu digo, olha, namoro é feito para acabar. Porque o casamento não é. Então, é melhor terminar. Muita briga, muita confusão, traição, xingamento, violência, discussão demais, ciumeira, namorado que não gosta da família da esposa e vice-versa, e está uma confusão danada. Já acaba com isso logo. Daqui a pouco Deus faz tudo de novo, você começa de novo, porque esse negócio não vai para frente, não. Que é isso, pastor? É isso mesmo. É assim que a banda toca, geralmente. E se você está aqui com dificuldade na sua família, está em casa, aos que estão em casa, pastor, estou com dificuldade, minha casa está uma confusão, nós não sabemos o que fazer, Deus pode resolver por nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele ama as nossas famílias. Você crê nisso? Deus ama a sua família. O jeito, a estrutura que a sua família é feita, eu não sei. Lá em casa, eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. Depois minha irmã casou, morou eu e minha mãe. Porque minha mãe é separada do meu pai. Mas Deus ama a vida do meu pai, da minha mãe, do novo casamento do meu pai. A vida continua, em muitos casos, meus irmãos. Mas nós temos que entender que tudo o que nós fazemos é o quê? Para a glória de Deus. É o princípio da obediência. Nós não podemos ser escravos, pois Deus nos chamou e nós pertencemos à liberdade. Ele diz isso no texto, versículo 22. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós podemos viver um casamento bom. Nós podemos ter uma família boa. Nós podemos ser solteiros e sermos felizes. Por quê? Porque Deus nos permite em liberdade viver assim. O que Deus não permite é libertinagem. O que Deus não gosta é que a gente viva como se o mundo não fosse acabar. Mas Deus ama a minha vida, Deus ama a sua família, porque nós temos o Espírito de Deus. Você tem que pensar uma coisa, Deus está dentro de você. E se Deus está dentro de você, Deus está na sua família. Pastor, minha família é uma confusão, é uma grande família, literalmente. Deus está lá, porque Deus pode fazer com que o caos se torne uma mansidão completa e uma vida tranquila em pastos verdejantes. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar, Vinícius? Nós vamos cantar e depois nós vamos orar para terminar pelas nossas famílias. Você que está aqui no templo, olha só, preste bem atenção. Não estou mandando recado para ninguém, hein? Você que está em casa, a mesma coisa. Tem gente que acha que a gente fica mandando em direto. Não estou mandando, não.
Estou lendo o texto, explicando o texto, tentando e dizer para você que Deus ama você, a sua casa e a sua família. Se você está com alguma dificuldade na sua família, eu queria que você botasse essa dificuldade enquanto a gente canta às mãos do Senhor para que Deus possa resolver por nós. Amém?